Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde está, Senhor Deus? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade. Tanto horror perante os céus. A entrada dos negros no Brasil foi dolorosa para a raça negra, porque nossos antepassados já chegaram como escravos e, sendo escravos, socialmente eram considerados inferiores. Vieram muitos que eram de dinastias reais, muitos que eram mestres, eram médicos e, como escravos, praticamente não valiam nada, valiam pela sua força de trabalho. Com esta situação, criou-se o preconceito de inferioridade. É escravo, portanto é inferior. E negro sempre foi considerado como inferior, não só na sociedade, mas também na igreja. Por isso, a situação dos negros, não só no Brasil, mas na América, foi uma situação de humilhação. A abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 não é uma data comemorada pelos negros, porque com a Lei Áurea eles foram expulsos das fazendas sem ter para onde ir, gerando a exclusão social. Assim, o povo negro passou de ex-escravo para mal assalariado, fortalecendo a desigualdade social e o preconceito. Por isso, o 13 de maio é o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Para os negros, a data festiva é 20 de novembro, quando o grande líder negro Zumbi dos Palmares foi assassinado pelas forças opressoras. Nesta data, então, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Afinal, o povo negro ficou livre do trabalho forçado, mas não livre para expressar seu jeito de ser. Os negros foram reprimidos até em suas manifestações religiosas. O negro era aceito na igreja, contanto que ele permanecesse no seu lugar, isto é, no lugar do escravo. Na medida que os negros foram sendo libertados, então a igreja continuou a aceitá-los, contanto que eles conservassem o seu lugar, isto é, aceitassem que eles eram inferiores. Então não se admitia, por exemplo, que uma moça negra entrasse nas congregações religiosas. Diversas congregações tinham nas suas constituições essa proibição. Não se pode aceitar moças de cor. E nos seminários era possível, com uma dificuldade imensa, um negro ser admitido. Então, não houve, por parte da igreja, um esforço sério para que o negro pudesse desenvolver-se e pudesse ocupar na sociedade um lugar igual ao lugar que os brancos ocupavam e ocupam. Quando o negro levanta a vida, canta. A resistência do negro continuou pela liberdade ideológica, religiosa, social, política, econômica e cultural. Nesta luta de resgate à identidade, a religião foi um marco determinante. No primeiro momento, ela se colocou a serviço da classe dominante, coisificando o povo negro. No segundo momento, a religião se abre para a realidade dos negros, no jeito deles expressarem a sua experiência de Deus, contribuindo assim para a valorização do seu jeito próprio de manifestar a sua fé. A partir daí, surge uma nova igreja, comprometida com a causa da negritude. Durante séculos, este preconceito
prevaleceu. Na Igreja, praticamente só a partir do Vaticano II é que a situação foi se modificando. Em Puebla já se falou de que a Igreja não tinha dado aos negros, à evangelização dos negros, a atenção que eles mereciam. E foi em Santo Domingo, 1992, que aí houve mesmo declarações de que era necessário mudar essa atitude. Mesmo assim, isto se fez de uma maneira muito tímida, até que o Papa João Paulo II, que abriu a Conferência de Santo Domingo, ao regressar ao Vaticano, fez uma verdadeira confissão, pedindo perdão pelos pecados que a Igreja tinha cometido no tratamento dos negros em toda a América. Isso deu uma força muito grande para que as igrejas da América Latina tomassem mais em consideração a situação dos negros em geral. Nessa caminhada surgiram vários movimentos, procurando relacionar fé e negritude. O GRUCON, Grupo de União e Consciência Negra, foi o primeiro a se formar, dando origem a vários outros grupos, como a APN, Agentes de Pastoral Negros, Pastoral do Negro, IMA, Instituto Mariama, que articula bispos, padres e diáconos negros, e o GRENI, Grupo de Reflexão da Vida Religiosa Negra e Indígena. Era o fim do anonimato e o início de uma afirmação do povo negro na Igreja. No Brasil, os negros foram tema da campanha da Fraternidade em 1988, um marco para a caminhada dos negros católicos. Há um clamor aumentando que você não pode calar. A campanha da Fraternidade de 1988, no centenário da abolição, encontrou certas resistências mesmo por parte do episcopado. E não foi em todas as dioceses que essa campanha foi feita com entusiasmo. Significa, a situação vem se modificando, mas estamos ainda muito longe de ver uma igreja verdadeiramente comprometida com a causa do negro. O espaço conquistado na Igreja pelos afrodescendentes enriquece o catolicismo com sua forma de expressar os sentimentos de fé nas celebrações e liturgias enculturadas. Assim, o povo negro ressuscita sua memória histórica, sua autoestima, sua cultura, enfim, sua identidade. Que beleza, povo irmão, esta festa, nossa paz, te abraçar e te beijar, corpo livre a se manifestar. Que beleza, povo irmão, esta festa, nossa paz. Na vida religiosa, o negro também encontrou resistências. Na década de 70, ele passa a ser mais acolhido e a ter mais espaço na vida religiosa. Esse processo de enculturação anima e reinventa o jeito de ser religioso, provocando a reflexão das congregações sobre a temática da negritude. Alguns institutos religiosos passaram a vivenciar esta experiência, como os franciscanos, as Irmãs de Jesus Crucificado, verbitas, missionários negros do Sagrado Coração de Jesus, negritude capuchinha e xaveriana, Irmãs da Assunção e os salesianos. Você tem essa vontade de estar em sintonia com o seu povo, com as suas raízes culturais. Somos criticados às vezes porque essa nova mentalidade ainda não chegou, né, em toda a inspetoria, em toda a congregação. Mas percebemos uma grande preocupação já da congregação com a questão da enculturação. Então, eu acho que todo salesiano negro hoje, né, se sente fortificado, se sente mais identificado com a sua cultura. A caminhada tem sido muito dura,
árdua, mas estamos no equilíbrio, né, porque a igreja está dando o seu espaço para que o negro possa ter a sua vez e sua voz. Quantas raízes, meu povo. A experiência dos salesianos negros e solidários da Inspetoria São João Bosco no Brasil é um exemplo de inculturação do carisma de Dom Bosco. Eu quero me batizar para participar da tradição do meu povo. Essas são as palavras de um jovem negro em um grupo de base. Os salesianos negros ouvem o clamor desses jovens e lutam para que seus anseios sejam respeitados e satisfeitos. Afinal, os jovens empobrecidos, excluídos, negros de Dom Bosco têm uma carência a mais. Que suas origens sejam respeitadas, preservadas e valorizadas. E para que o diálogo intercultural se estabeleça, é preciso haver igualdade de posições, ou seja, direitos iguais, o que implica em iguais possibilidades de autonomia e liberdade de decisão. É o primeiro passo para a inculturação, que parte da procura e da descoberta dos sinais de Deus nas diferentes culturas, respeitando os ritos locais e regionais. Eu acho muito bonito que na África se represente Nossa Senhora e o menino assim, a ceia daquele modo. Isto é, o Cristo veio para todos. Se veio para todos, por que não representá-lo dentro das diversas culturas? A inculturação é um desafio. É um processo de agora e de amanhã. Há uma dificuldade grande das formandas estarem participando das experiências de inculturação. E como há um número muito pequeno de irmãs negras, então fica muito difícil a gente estar levando essa reflexão de inculturação a um nível mais amplo. Mas existe uma abertura muito grande de pessoas, irmãs, solidárias com a causa e que incentivam e dão uma abertura para a gente participar e divulgar o que a gente aproveita nos encontros de liturgia afro e mesmo de inculturação. Não tem sido muito fácil, não, porque até hoje nós vivemos sob o signo da cultura europeia, né? Então tudo que era europeu tinha valor, tudo que era da cultura do índio, da cultura do negro, era desvalorizado, era tido como crendice, como coisa sem valor. Então hoje, na busca dos valores dessa cultura, nós encontramos uma certa resistência de alguns setores, mesmo dentro da igreja, dentro da congregação, que ainda não sentiram este valor, né, da cultura do povo negro, da cultura do indígena. Temos trabalhado e conseguido, né, fazer com que esses valores apareçam dentro da congregação, dentro dos nossos trabalhos. A Inspetoria São João Bosco apoia, auxilia e participa com os salesianos negros e solidários na defesa da causa da negritude. Essa caminhada começou em 1993. Até 97, foram realizados 5 encontros inspetoriais de salesianos negros, que depois foram abertos aos negros leigos e solidários. Glória, glória, glória. A ideia de um encontro de salesianos negros surge dentro da Inspetoria São João Bosco no momento em que a Igreja da América Latina, abrindo seu coração, abrindo seus olhos, descobre a grande justiça em que vivia e que ainda vive uma grande massa de fiéis. E dentro dessa massa de excluídos, nós encontramos o povo negro. Então os salesianos da Inspetoria São João Bosco, querendo também, em sintonia com essa igreja, dar essa resposta de amor, resolve fazer um encontro como este de salesianos. E a nossa preocupação, como ser salesiano, negro, dentro de uma situação, de uma realidade e que ainda é marcada pela discriminação racial. Nós fizemos o primeiro encontro em 93, quando nós nos perguntávamos qual seria a identidade do salesiano negro.
No ano seguinte, em 94, a nossa preocupação: quais seriam os bloqueios psicológicos que nos impediam de assumir a nossa negritude? No ano seguinte, em 96, no ano passado, 95 aliás, nós reunimos e vimos a questão da liturgia, a enculturação da liturgia. Então nós refletimos sobre a liturgia católica já com aspectos da cultura afro-americana. E esse ano nós nos perguntamos: qual seria então a cristologia afro-brasileira? É possível ver Jesus Cristo com um rosto novo? É possível identificar este Cristo com o rosto dos africanos, dos negros, que ainda são sofridos, que ainda são marginalizados nessa nossa pátria? A semente que brotou entre os negros salesianos também está sendo cultivada pelos leigos, que são uma força expressiva nesse processo de enculturação do carisma salesiano. Há desafios tanto para os salesianos como para nós leigos, de levar adiante esse trabalho, que as pressões são grandes e às vezes as dificuldades partem dos próprios leigos para não dar esses passos adiante. A afirmação dos leigos na igreja, na congregação, de certa forma, é algo assim, também assim, semelhante àquilo que acontece com a própria afirmação do negro enquanto tal, né? Porque também os leigos estavam um pouco assim afastados ou não reconhecidos no seu valor de protagonistas. Então é até uma aproximação muito grande de semelhança, de luta, de conscientização e de consciência, né? Então essa aproximação eu acho assim muito tranquila. Eu vejo a importância da participação do salesiano leigo, né? No meu caso, enquanto irmão salesiano negro, participar dos encontros, que é uma presença diferente na caminhada do povo negro. O processo de enculturação é semelhante ao trajeto de um rio, que enfrenta constantes desafios para desaguar no oceano. Se não seguir em frente, o rio vira uma poça d'água. Na enculturação também existem desafios, como a articulação dos afrodescendentes e a pastoral do negro. Ainda existem outros. O desafio maior é a gente conquistar e aprofundar, acolher e incentivar as novas vocações que chegam. Um dos desafios que eu percebo é um pouco, vocês já olhando assim, a questão própria da igreja, né? A dificuldade que nós temos, principalmente na relação da compreensão teológica, na compreensão cristológica, né? Dessa situação do próprio negro, esse processo histórico, né? Onde o negro era colocado como sub-raça e hoje a gente está tentando fazer um trabalho onde que nós negros, né? Somos imagem e semelhança desse Deus. E quanto imagem e semelhança de Deus, nós somos todos irmãos. Então, esse desafio da igreja, no sentido da enculturação, desafio nosso salesiano, é fazer com que todos nós, brancos, negros, índios, amarelo, toda essa turma tenha consciência e chegamos à conclusão que nós somos todos filhos de Deus e como filhos de Deus, temos que construir um reino diferente. Eu acho que um grande desafio é o desafio da mudança de mentalidade. O próprio capítulo geral nos convoca e fala dessa necessidade de mudança de mentalidade, tanto na aceitação e na partilha, né, de uma caminhada diferente com o leigo, como na atuação missionária e, portanto, também nessa questão do relacionamento com o diferente, que é o negro, que é a mulher, que são os aspectos assim diferentes dessa nova convivência, desse novo jeito de ser salesiano. Então essa mudança de mentalidade, eu acho que é o desafio maior, porque nossa mentalidade é carregada de preconceitos, de sentimentos, às vezes de superioridade ou de fechamento, de não reconhecimento do diferente. Então isso às vezes dificulta um pouco o nosso diálogo e a nossa renovação. Essa eu acredito que é a principal dificuldade. E o rio continua seu percurso, firme em seu objetivo, desaguar no mar, recebendo a força das águas de outros rios. Agora, ele faz parte de algo maior, resultado de um conjunto de esforços.
Abastecendo o oceano com suas águas, ao lado de outros rios, a caminhada vence os obstáculos com mais facilidade, acumulando conquistas, como acontece no processo de enculturação. Alguns passos foram dados. O primeiro no Brasil foi exatamente o fato de se ter escolhido como tema da campanha da fraternidade de 88 o negro, a fraternidade e o negro, e se escolher como lema uma referência bíblica: eu ouvi o clamor deste povo, colocando no mesmo plano a luta de libertação do povo hebreu saindo do Egito e a luta do negro para ultrapassar uma situação de escravidão e para vencer o preconceito racista que ainda existe. Então, a campanha da Fraternidade 88 foi o primeiro grande sinal de que a Igreja do Brasil estava querendo comprometer-se nessa causa. Depois disto, os sinais vêm aparecendo. Foi a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que promoveu o primeiro encontro de bispos e agentes de pastoral negros. Este encontro realizou-se em São Paulo, logo depois da Conferência de Puebla. E o segundo encontro foi em Brasília. Aí se criou o grupo União e Consciência Negra. A partir da criação desse grupo, a CNBB não interferiu mais nas reuniões. Deixou que o próprio grupo fosse se desenvolvendo. Hoje nós temos, em muitas dioceses, a APN, Agentes de Pastoral Negros. E temos em São Paulo o Quilombo Central, que procura animar estes grupos de agentes de pastoral negros. Estes agentes fazem reuniões periódicas. Já foram feitas 10 encontros de agentes de pastoral negros no Brasil. E os padres, bispos e diáconos negros fazem também, com apoio da CNBB, seus encontros. Já realizamos 9 encontros de bispos, padres e diáconos negros. O último encontro foi em Belo Horizonte no ano passado. O próximo será este ano em Limeira, no estado de São Paulo. Então, alguns sinais estão sendo dados. Agora, recentemente, faz 2 meses, foi eleito mais um bispo negro. E um negro altamente qualificado como membro da igreja, porque ele é o presidente do IMA, Instituto Mariama, que é um instituto que congrega exatamente bispos, padres, religiosos, diáconos e leigos negros na igreja. O Dom Gílio, que é da Diocese de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, e que foi eleito bispo auxiliar de Salvador, é o presidente dessa entidade. São pequenos sinais que vêm surgindo. Atualmente, na CNBB, já existe o grupo de pastoral do negro. E, aos poucos, bem devagarzinho, mas numa caminhada, a gente vai experimentando que o campo vai se abrindo para a pastoral do negro. Na Inspetoria São João Bosco, salesianos, salesianas, leigos negros e solidários, unidos, encontram juntos o caminho para o resgate da identidade dos afrodescendentes. Para evitar desvios e se manter no caminho certo, essa experiência é adaptada para a realidade de cada região, grupo e comunidade. A iniciativa da Inspetoria São João Bosco de apoiar a causa da negritude incentivou outras inspetorias dos salesianos de Dom Bosco e Filhas de Maria Auxiliadora a participarem desta caminhada. Em 97, as congregações dos salesianos e salesianas iniciaram um projeto sobre a inculturação do carisma de Dom Bosco, que ganha força com os encontros latino-americanos, que são mais um espaço importante nesse processo de inculturação na cultura do povo negro.
experiência dos salesianos e salesianas, leigos negros e solidários, é um dos rios. Existem outros. Qual você conhece ou participa? Qual é a sua audácia corajosa? Criar? Reinventar? Afinal, você é um protagonista de uma história milenar. Qual a sua contribuição para dar continuidade à história construída pelos seus ancestrais? Sukula sukula sukul ayuelele kongene sakidilanga babwe sakidilanga babwe sakidilanga babwe. Canta as raízes, meu povo, canta e dança este samba sem parar. Dança a liberdade que hoje nós buscamos, é vitória de luta no amor. Canta, meu povo canta.